E por fim, Felipe, vamos aqui à notícia de capa, nossa principal notícia do dia, que é sobre Sérgio Maurício, Felipe. Vamos lá. Narrador da Band é acusado de transfobia contra Erika Hilton. Episódio teve grande repercussão nas redes sociais no último domingo. O narrador da Fórmula 1 da Band, Sérgio Maurício, está sendo acusado de transfobia em um perfil do X, atribuído a ele, a fazer um comentário sobre a deputada federal Erika Hilton do PSOL. Após grande repercussão, a conta foi desativada. Já Sérgio afirmou que o perfil era falso e negou todas as acusações. A emissora ainda não se posicionou sobre o caso. O episódio aconteceu nesse domingo, quando o narrador respondeu uma publicação de um usuário com observações preconceituosas sobre Hilton, inclusive usando pronome masculino para se referir a ela. Abre aspas. Diz ter orgulho de ser negro, mas clareia a pele e faz procedimentos para tornar o rosto mais fino, fecha aspas. Escreveu. Logo depois, o perfil que usava o nome de Sérgio Maurício comentou, abre aspas, uma verdadeira fake news humana, essa coisa, fecha aspas. E aí, bom, ele nega que o perfil seja dele, só que, importante dizer, tem aqui perfis, por exemplo, da própria Band, que marca esse perfil. Por exemplo, aqui nesse tweet do esporte da Band, marcando o perfil do Sérgio Maurício. Time escalado, aí marca o perfil do Neto, do Denilson, da Band. Sem contar que teve uma série de outras postagens nesse perfil que parecia ser muito dele. Uhum. Olha, pela experiência que eu trabalho com a internet, assim, eu não posso afirmar 100%, mas é muito difícil que esse perfil não seja dele, tá? E aí fica muito fácil o cara se ver combalido, cancelado. Não foi eu, cancelei, fizeram um perfil com o meu nome. Mas tem vários indícios na internet, inclusive marcações oficiais do esporte da Band marcando aquele perfil, tá? Que quando você clica aqui, ó, conta não existe, parece que não existe mais. E muito estranho, né? Se é um hacker, mas aí na hora que dá merda o hacker desfaz a conta. Estranho, muito estranho esse caso. Fato é que ele nega. E aí tem alguns outros episódios, né, Felipe? Por exemplo, que mostram muito a maneira do... Quem é Sérgio Maurício, né? Por exemplo, esse episódio aqui. 2022, quando ele estava narrando Fórmula 1 e deixou vazar preconceito, por exemplo. Peraí, para tudo, tô vendo a bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo. Miragem ou eu vi mesmo a bandeira do Botafogo ali? Pelo amor de Deus. Aí meu coração arrebenta. Mas eu tava falando desde a perda do Charlie White. Ah, pro inferno. Ele era um cara... Vê se tem flamenguista lá, tudo duro, favelado. Que ele fazia como diretor de provas, o jeito que ele falava com os pilotos, a forma da Aí bem louco. que tinha, ele fazia inspeção de... Complicado. Claro que isso aqui foi uma brincadeira com o diretor dele ali e tal, mas... é o tipo de brincadeira que eu nunca te vi fazendo, por exemplo. Sou seu amigo há mais de 10 anos. Nunca te vi brincando com esse cara é um favelado. Nunca te vi falando isso. Jamais, cara. Nunca vi o Ale, meu amigo, mora comigo, falando sobre isso. Nunca vi o Gabriel, o Renan, nosso sócio. É brincadeira? É brincadeira? Foi, não sei o que. Os meus amigos, eu nunca vi brincando dessa forma. Cara, é aquilo que a gente falou com o Chico Pinheiro, lembra? Quando ele foi aí? Que você relembrou aquele caso icônico dele quando... foi pro ar sem saber que tava no ar. Foi pro ar sem saber que tava pro ar. E aí o Sérgio Maurício tava, acho que numa transmissão da Fórmula 1 via YouTube. E, cara, como que o cara, assim, fala um negócio desse? É aquilo, fora do ar, cara. Como diz a música do Capital, o que você é quando ninguém te vê fazendo, assim. É isso, assim. O cara foi pego aí no flagra, falando um comentário absolutamente abjeto. Abjeto, cara, pra dizer o mínimo, assim. Falar que todo flamenguista é favelado, pé rapado, sabe? Isso é de um nível,
até racista, cara. Pois é, pois é. Sabe? E aí, e É assim, lamentável. e aí aqui a resposta dele sobre essa questão da Érica é o seguinte, tem aqui no blog Fórmula 1. Ah, não, na verdade ele falou a Folha, né? Não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem. Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tem que me defender disso. Estou tomando providências jurídicas. O cara encontrou uma saída de negar que o perfil era dele, assim. Mas, assim, como ele não está sendo acusado de nada criminalmente, a não ser que a Erika Hilton resolva processá-lo. Porque se ela resolver processá-lo, aí vai entrar um processo de perícia. Eu espero que ela faça isso. E aí entra um processo de perícia, entra a polícia para investigar se o perfil era dele ou não, da onde. Os caras têm como puxar, da onde, que máquina que soltou aquele tweet. Mas como não está nesse caminho hoje, é só um cancelamento de internet, o cara achou mais plausível encontrar essa saída. E a Band, muito tranquila, não se manifestou. E a Band, não sei nem se tem caminhos de investigar a fundo esse caso. Mas, diante da repercussão, diante da reincidência de comentários desse tipo, eu demitiria o narrador e aproveitaria ainda mais o fato deles estarem com Galvão Bueno agora, estreia do Bortoleto, o próprio Sérgio Maurício. A gente teve aqui ano passado, no fim do ano passado, com Alan Simon, que é um crítico de televisão. Ele criticou o Sérgio Maurício do ponto de vista profissional. Ele falou que as narrações do Sérgio Maurício na Fórmula 1 foram muito criticadas no meio. Então, assim, os caras têm a faca e o queijo na mão. Demite o cara, põe o Galvão Bueno como narrador. Todo mundo vai ser feliz. Todo mundo quer ver a estreia do Bortoleto sendo narrado pelo Galvão e não por esse senhor. É bom pra todo mundo. Porque, né? Então, assim, não tem a Band tá com a faca e o queijo na mão pra fazer o correto. Demitir esse rapaz. É isso. É o que eu penso, né? Então, quero saber o que você acha, Felipe. Cara, eu acho absolutamente lamentável, se confirmado for, e os indícios que a gente tem aí, como a gente trouxe, o perfil dele sendo marcado pela Band em várias postagens sobre transmissões, enfim, ser o mesmo perfil é uma coincidência muito grande, fora o histórico que esse perfil do Twitter tem em outros tipos de comentários, né? Tô aqui com um print sobre uma... Se você até quiser colocar aí, pode mandar. Eu vou te mandar aqui. Desse mesmo perfil aí, falando outras asneiras, digamos assim, no Twitter, né? Um em relação a Luísa Trajano e o outro em relação a Globo. Luísa Trajano implora a Galípolo, por favor, não anuncie o aumento dos juros. Aí ela vai dar meia hora de B, Dona Magalu, que rima com C. Tem um outro aí sobre a Globo também, né? Falando sobre a Globo, emissora da qual ele trabalhou, e tecendo esse tipo de comentário. Hoje aí, completamente desconectado da realidade do povo brasileiro. O Dr. Roberto estaria muito triste de testemunhar que esse grupo de comunicação, que já foi o mais querido do Brasil, hoje é tratado como lixo pela população. Aqui ele não falava que não era ele, né? Aqui tinha aqui 7 mil views, o post nunca falou nada, né? Nunca foi cancelado, nunca... cara, sinceramente, muito estranho. Eu não compro a versão dele não, hein? Cara, eu também não. Eu acho até estranho ele alegar que é fake e a conta ser desativada. Pois é. Assim, é complicado, né, cara? É complicado. No mínimo, teria que bancar o que disse. Teria que, no mínimo, bancar o que disse, né, cara? E assim, parece que virou o tiozão do Zap, né? Virou o tiozão do Zap. E assim, sem o mínimo filtro, cara, você é narrador da Band, velho, você é uma pessoa pública. Você vai ficar metendo essa na rede social pra quê, velho? E sabe o que me chamou a atenção, Rodolfão e amigos? Foi os perfis de Fórmula 1 no Twitter, na rede social em geral, se colocando absolutamente contra, assim. Os perfis se colocando contra. Eu vi até uma postagem, um vídeo bem elucidativo do jornalista aqui do Grande Prêmio, o Vitor Martins. Se você quiser colocar aí o vídeo, cara,
Por favor, manda aí. Ele falando assim, coisas absolutamente importantes, cara. Absolutamente importantes. Um editorial do site Grande Prêmio, que é um site muito grande que cobre automobilismo. Para quem não sabe, o site Grande Prêmio é de propriedade de Flávio Gomes. Exatamente. Que se manifestou também, tá? Vamos assistir aqui o que o Vitor Martins tem a dizer sobre isso. Olá a todos! Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Erika Hilton. Erika Hilton foi a vereadora mais votada em São Paulo nas eleições de 2022 e depois se elegeu deputada federal também por São Paulo. Foi autora de vários projetos e em 2024 ganhou um dos principais prêmios como melhor deputada federal do Congresso em Foco, que é um site destinado a esse fim. Hilton, como todos sabem, é trans. Faz grande parte de seus projetos para a população LGBTQIA+, como, por exemplo, a gratuidade na retificação no nome das pessoas trans, como, por exemplo, a política de saúde mental e a criação de um ambulatório para pessoas trans. Também ela foi responsável, já em 2025, pela abertura de um edital destinado a dar 5 milhões de reais a projetos no estado de São Paulo, voltados à educação, saúde, cultura, assistência social, meio ambiente, combate ao racismo, promoção dos direitos humanos, igualdade de direitos e gênero, sobretudo com a população LGBTQIA+. Mas também Erika Hilton faz parte das nossas vidas com projetos para a sociedade como um todo, sobretudo um bem recente que tem sido tema de discussão no Congresso, e é o projeto de lei contra a escala 6x1, 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Também foi responsável pela política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. Também foi responsável pelo projeto de lei em que avisa vítimas de violência sobre o direito que elas têm ao aborto. Também foi responsável pela política de distribuição de absorventes para pessoas em situação de calamidade. Também foi responsável pelo projeto de lei que aumenta a pena para autores de queimadas criminosas e também um projeto de lei para que as plataformas deem assistência a entregadores vítimas de agressões. Agressões, ódio. É sobre isso que a gente vai falar a respeito, porque Erika Hilton pode fazer uma série de coisas como deputada para uma população ter mais direitos, que ela vai ser julgada por grande parte das pessoas por ser trans. Você já parou para imaginar o que um trans ou uma trans vive a vida inteira? Qual é o processo que ela passa durante muito tempo em que ela carrega sempre o pensamento de que ela não pertence ao corpo em que ela vive e, por isso, faz essa transição? Você precisa ter uma mudança mental e física muito grandes. Mas, para essa gente, a preocupação com o corpo alheio é muito maior. Porque o país, o Brasil e o mundo, no final das contas, vivem de falar da vida alheia, vivem com base na fofoca e, sobretudo, quando se trata de uma questão sexual. Aquela coisa do comentário, e aquele moleque ali que tem trejeitos femininos? Ou, nossa, tá sabendo que a vizinha deu para 7 ou para 8? Como se isso fosse mudar a vida dessas pessoas. Como se essas pessoas precisassem o tempo inteiro de saber da vida dos outros para se retroalimentarem desse ódio que elas foram criando ao longo do tempo e que tem sido cada vez maior nos últimos anos, a ponto de vermos no Brasil, nos Estados Unidos, saudações nazistas, apologia à tortura, na Alemanha, berço do nazismo, 1/5 da população inclinada para a extrema-direita. É uma cultura cada vez mais de ódio que trata, por exemplo, a Erika Hilton como coisa. Coisa não foi escolhida aleatoriamente, coisa foi tratada assim porque, na cabeça dessa gente, Erika Hilton não é uma pessoa. É como se a transição do gênero dela tivesse transformado ela numa pessoa boa ou ruim para uma pessoa nula. Porque na cabeça dessa gente, e essas mesmas gentes que falaram tempos atrás sobre questões trans, na questão por onde sangra, vão demonstrando quem são essas pessoas, cada vez mais carregadas em ódio, sem considerar personalidade e respeito. George Bernard Shaw, dramaturgo e romancista irlandês, disse no século passado que o ódio é a vingança do covarde. Ambrose Bierce, jornalista e crítico americano, disse que o covarde é alguém que, numa situação perigosa, pensa com as pernas. Avança no tempo. Em tempos de redes sociais, o covarde, numa situação perigosa, fecha a conta e alega que não fez nada disso. A mesma conta, por sinal, que em maio de 2022 foi fechada, alegando que os flamenguistas eram favelados. Assim, não surpreende que isso tenha vindo de uma pessoa ou dessa coisa.
Perfeito, né? O relato, né, cara? Perfeito, cara. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Eu não conhecia o trabalho do Vitor Martins. A galera tá comentando aqui no chat que o Flavinho ou teria vendido, ou teria dado o grande prêmio pros jornalistas que tocam o site. Eu não sabia disso, mas legal saber. Fato é que, bom, é um site que foi concebido pelo Flavinho e tem muita credibilidade, independentemente dele estar no comando ou não do site. É um site que tem uma história muito importante no Brasil, né? Então, assim... Ele falou também, né, sobre isso. Então, ele falou, e é isso, assim, Felipe. Eu tô vendo aqui um relato, quer ver, ó, do Pedro Corrêa, que diz o seguinte: eu participei de projetos para contratações de pessoas trans em grandes empresas. Quando se ouve os relatos de vida deles, se entende que são tratados como esgoto e escória e têm seus futuros fadados. Com certeza, cara. Perfeito. Com certeza, cara. Enfim, a escória é foda, né? Até que no chat aqui tem uma galera que é a escória da escória mesmo. E essa galera eu prefiro ignorar. Nem dou palco, nem vou responder, porque... Infelizmente, assim, não adianta a gente chegar aqui, abrir a câmera, falar e achar que vai ter só gente que pensa como a gente. Infelizmente, muito pensamento é balizado por uma questão muito até de cunho religioso, neopentecostal, que ensina para a pessoa o certo e o errado a partir daquela visão pastoral da coisa. E é difícil você refutar esse tipo de coisa. Eu só tendo a lamentar por o Brasil ainda produzir esse tipo de pensamento, produzir pessoas que pensam assim, porque essas pessoas estão atrasadas e elas não conseguem enxergar isso porque vai além. Entra numa questão incute, numa questão até mesmo de fé delas, de que elas aprenderam durante a infância, que é muito difícil você abrir a cabeça dessas pessoas. Mas fato é que um comunicador, um cara que está numa grande mídia, que fala para milhões de pessoas, que teve estudo, que teve a possibilidade de entender tudo isso que a gente está podendo dizer, se manifestar dessa maneira é absolutamente deplorável. Se é que de fato aconteceu, ele nega. Eu não acredito na versão dele. Por questões que a gente já viu aqui, o perfil era extremamente ativo e a própria Band marcava esse perfil como oficial. Então, a verdade é isso. Eu espero que a Band tenha uma atitude exemplar aqui, não corrobore com esse tipo de pensamento e então abra as portas para a volta de Mr. Galvas ao comando das transmissões de Fórmula 1, que com o Bortoleto eu vou voltar a assistir. Já voltei a assistir tênis em alta escala com o João Fonseca, agora vou voltar a assistir Fórmula 1. O brasileiro tá feliz, Felipe. Temos dois meninos aí que podem mudar a história de dois esportes que nós já fomos muito grandes, com Senna e com Guga. Quem sabe Bortoleto e João Fonseca serão caras desse tamanho. Torço muito por isso e eu quero viver a emoção na voz de pessoas que condizem com o tamanho desses acontecimentos e não de pessoas absolutamente pequenas. Com certeza, cara. E como disse o Vitor aí, estarrecedor em 2025, no século 21, na era da tecnologia e do conhecimento, do acesso ao conhecimento, as pessoas se fecharem cada vez mais as suas mentes e se preocuparem com o corpo alheio, com a vida alheia, com o que a pessoa é, com o que ela se identifica, com a questão do gênero, e sabe, é uma coisa tão pequena, tão baixa, sabe, de gente que fica se retroafirmando na internet, porque parece isso, você se preocupar com o gênero da outra pessoa, é você querer se reafirmar a todo momento. Pra que você quer ficar se reafirmando? Isso é coisa escrota, velho, ficar se reafirmando, eu sou hétero pra caralho, eu sou macho pra caralho, isso é errado pra caralho. Mano, que mundo é esse, velho? Que loucura é essa? Que delírio coletivo é esse? Mas assim, ao mesmo tempo, como a gente também, nós somos jornalistas, profissionais da comunicação e sabemos como as redes sociais são usadas, né? A gente viu aí a matéria no Fantástico domingo, trazendo os áudios de forma exclusiva da articulação do golpe que estava sendo feito nesse país e os articuladores do golpe tratando os eleitores desse espectro político como gado mesmo. Não, nós precisamos manter as pessoas na frente do quartel, vamos incentivá-los a ficar lá, vamos usá-los, essa é a palavra, vamos usá-los como massa de manobra para os nossos interesses,
vamos proliferar esse tipo de preconceito, vamos alimentar esse ódio. É tudo bem articulado. E você que pensa desse jeito, que mantém a sua mente fechada, que tem 2 traves entre os olhos, desculpa, você é uma massa de manobra, você é um gado. Você é um gado burro. É um gado burro se você compactua com esse tipo de afirmação, com esse tipo de comentário como foi o do Sérgio Maurício. Se você acha que a pessoa que é trans é uma coisa, desculpa, cara. Abre a sua mente e evolua, porque tem acesso ao conhecimento, tem acesso a diversos outros aspectos políticos e sociais, para você não ser um babaca na internet. É isso.